Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu vou ser obrigado a repetir algumas perguntas que já fiz ao Sr. Ministro e que não me respondeu na audição regimental. Que eu saiba, o Conselho Europeu teve como tema principal o Brexit, nem fui eu que o disse, foi a Sra. Secretária de Estado que o reforçou. O Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões que tem relativamente à comunidade portuguesa, respondeu na mesma ronda ao CDS-PP, teve até algo de particular, foi responder a uma pergunta mal formulada, portanto eu pergunto se percebeu realmente o que está em jogo, e não respondeu ao grupo parlamentar do PSD. Nós entendemos, Sr. Ministro, que a matéria do Brexit, que tem consequências para Portugal, e muito particularmente para 400 mil portugueses, deve merecer o tratamento numa audição regimental, que é a audição trimestral que o Ministro dos Negócios Estrangeiros cá vem para tratar das matérias de maior importância, neste caso, dos assuntos europeus, e que aqui ultrapassa os assuntos europeus e segue para a nossa política externa. Podia-me ter respondido a nós, como respondeu ao CDS-PP na primeira ronda, e isto realmente acho que é claramente de lamentar. E, portanto, vou ter que me repetir novamente e dizer aquilo que já referi no princípio. Primeiro, o Governo o Sr. Ministro disse que era em novembro, mas o Conselho Europeu, em março, não foi eu que lá participei, foi a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro, exortou a Comissão Europeia, mas exortou também os Estados-membros de começarem a preparar os planos de contingência face a todas as realidades que pudessem surgir em relação ao Brexit. Houve outros países que nos anteciparam, tudo bem, nós estamos a falar de Portugal. Mas o que nós sabemos, tive a oportunidade de referir na intervenção na audição anterior, é que em relação, por exemplo, à economia, não há qualquer estudo fundamentado feito pelo Governo. Mais surpreendido fiquei com as justificações e a argumentação do Sr. Ministro a dizer que o Governo, afinal, reconhecia o estudo da Confederação Empresarial. Também demorou muito tempo a reconhecê-lo, porque foi interpelado nesta matéria e, na altura, não o referiu. E aquilo que me preocupa mais é que a Confederação Empresarial é a sua visão. Mal dos portugueses que tenham uma confederação que fale em nome do país. É um estudo importante? É um estudo útil? Sim. É o único estudo que temos, mas teria sido importante que o Governo, ele próprio, avaliasse os impactos para a economia portuguesa. Há um Ministério da Economia no Governo. Existe um Ministério da Economia. E, portanto, eu não consigo perceber como é que agora, porque não apresentaram um estudo, dizem que é o referente estudo, independentemente do Governo e o Estado português, digamos, na análise desta questão, não tenha, como é evidente, tido o seu papel. Consequências para as empresas, consequências para as nossas exportações, para a agricultura, para o turismo. Nós tivemos a oportunidade nesta Comissão de fazer uma audição a um conjunto de entidades e, como é evidente, as preocupações são muitas, que não são apenas de Portugal, são também de outros países. Também em termos de política externa, chamámos a atenção várias vezes ao Governo com a saída do Reino Unido, a visão atlântica, o facto do Reino Unido, para além de ser membro permanente do Conselho de Segurança, é um país, uma potência militar, nuclear, com visão atlântica, o maior contribuinte europeu para a NATO. Chamámos a atenção que o Governo devia desenvolver contactos com pequenas e médias potências marítimas do Ocidente Europeu para reequilibrar essa relação. Há muitas consequências para muitos setores, mas há uma questão fundamental que é a questão das pessoas. E eu aí, Sr. Ministro, nós vamos hoje, quando acabar esta reunião, vai ser apresentado um relatório sobre a proposta de lei, sou eu próprio o relator. Os grupos parlamentares têm, como é evidente, que apresentar algumas propostas e eu recordo que aquilo que nos foi proposto nesta Comissão, muito particularmente pelo Partido Socialista, é que nós avançássemos isto para dia 19 poder aprovar para ser discutido no plenário no dia a seguir. E foi este grupo parlamentar com outros grupos parlamentares que impuseram, pelo menos, o contacto às outras comissões para percebermos o que estava na proposta de lei. Isto é muito importante, o trabalho na especialidade que não pode ser feito com a qualidade que nós gostaríamos, mas independentemente disso, a maioria das comissões interrogadas acabaram por fazer os seus reparos e algumas das alterações que aí estão vêm da primeira comissão. Eu não conheço nenhum governo no mundo que tenha a certeza que as propostas que apresenta estão corretas. Não existe. Existem alguns regimes, mas não nos democráticos. E, portanto, tivemos que adiar mais uma semana e agora estamos em cima da hora para fazer a aprovação, que tem que ser amanhã, e vamos fazer uma reunião. E agora, em relação às pessoas, nós estamos a falar de 400 mil portugueses. Ó, Sr. Ministro, eu já me repeti
Estou-me a repetir no conjunto de intervenções que eu fiz, está aqui o meu colega José Cesário, na segunda comissão, em relação ao atendimento. Há um conjunto de direitos que tentaram ser salvaguardados no trabalho de negociação entre a União Europeia e o Reino Unido. Já tive a oportunidade até de o dizer em plenário, que o Governo fez bem nessa negociação, que os cidadãos europeus fossem defendidos, e tive a oportunidade de o fazer com a presença do Primeiro-Ministro. Mas há uma parte que nos compete a nós. E a parte que nos compete a nós é o apoio que nós podemos dar no plano administrativo. E antes de entrar em pormenor, eu fico surpreendido. Como é que é possível, a 72 horas da saída do Reino Unido, que estava prevista a 29 de março, a 72 horas, o Sr. Ministro foi interpelado aqui uma série de vezes em várias comissões, veio agora dizer-nos que vai haver um reforço em matéria de pessoal, em matéria de equipamento e as outras coisas, eu já lá irei. O Sr. Ministro não acha que é um pouco tarde? Não acha que é um pouco tarde ter tido a nossa comunidade na expectativa, na incerteza e na ansiedade? Eu desafio qualquer dos senhores deputados que aqui estão para irem a Londres e perguntarem o que é que se passa em Londres. Não é os agendamentos online que têm 3 meses de atraso. Os agendamentos de online não se conseguem para muitos portugueses fazer. O Sr. Ministro reconheceu nesta comissão, ou na segunda, em novembro de 2017, que o agendamento online no Consulado de Londres poderia configurar um caso de fraude. Nada se passou. Estive lá no passado fim de semana. As pessoas continuam a não conseguir o agendamento. Na sua última vinda à Comissão dos Negócios Estrangeiros, tivemos a oportunidade de estar ao Consulado de Manchester. Tive a oportunidade de lhe dizer, não há calendário disponível, tente mais tarde. É esta a realidade que os portugueses encontram no Reino Unido. E esta realidade não é normal quando temos ali uma comunidade que precisava, com pão para a boca, de documentação mais precisa ou menos precisa, mas as situações de incerteza provocam ansiedade e as pessoas querem resolver os seus problemas. E em relação ao pessoal, ao Sr. Ministro, já nos anunciaram aqui quantos recrutamentos, eu já nem sei, mas com os quadros, com os mapas do pessoal, chegámos à conclusão, já lhe foi dito no outro dia, volto a repetir, que a diferença que existe é que no call center, entre 2014, passou de 5 para 6 e no pessoal de atendimento administrativo subiram mais 2 trabalhadores. É esta a resposta do Governo nesta matéria. Mas mais grave, e demonstra a fragilidade da argumentação relativamente àquilo que é o apoio ao Brexit dos portugueses que residem no Reino Unido, foram as declarações do seu Primeiro-Ministro. Essas é que demonstram a fragilidade. É que os senhores estão mesmo com dificuldade de explicar aos portugueses porque é que não tomaram estas medidas que vão tomar, prometidas. Vamos ver mais cedo. Reparem bem, o Sr. Ministro anuncia o quê? O Primeiro-Ministro anuncia vão ser criadas 35 permanências consulares. O que é que os portugueses que residem em Portugal acharam? Olha, vão abrir 35 postos consulares. Foi isto a imagem que passou. Realmente, em termos de comunicação, é muito bom. Mas antes da comunicação estão as pessoas. E as pessoas que lá estão sabem que vai haver 35 permanências, mas o ano passado havia 31. E eu torno a repetir, porque tenho aqui os horários, o tempo de atendimento conjunto das 35 permanências é inferior ou muito próximo daquele que estava no ano passado. É isto, as medidas excepcionais para atender uma situação excepcional. E já agora o Sr. Ministro fala da inscrição no Home Office, que agora está numa aplicação de telemóvel, que é muito fácil. Ó Sr. Ministro, mas há muitos portugueses que vão ter que provar, muito particularmente para direitos, a sua situação. Não é assim tão simples. É muito mais complicado, mas muito mais complicado. E já agora pergunto-lhe uma coisa, é que se na aplicação os cartões de cidadão que têm morada em Portugal são válidos para a identificação, porque sabemos que dos 400 mil portugueses que lá estão, pouco mais de 100 mil têm morada no Reino Unido, o que demonstra o quê? Demonstra que os serviços consulares não têm, como é evidente, capacidade de atendimento. Eu vou já terminar, Sra. Presidente. E aquilo que eu acho que o Governo agora vai fazer, vamos acreditar, se vai cumprir, porque tem que se cumprir, acho que é um propósito nacional, porque é que andaram este tempo todo para o fazer. E depois falam da linha de atendimento para tirar dúvidas sobre o Brexit. Eu vi as declarações do Estado de Estado no verão de 2016 e vi as suas, há dias, a mesma frase. Portugueses no Reino Unido vão ter linha de atendimento para tirar dúvidas sobre o Brexit. Estas declarações foram proferidas pelo Estado de Estado das Comunidades Portuguesas no dia 5 de julho de 2016 e a RTP publicou às 17 horas e 55 minutos. O que importa agora é ir atender aos problemas das pessoas. E não me parece correto, não me parece normal que o Parlamento, numa situação de pressa total, esteja aqui a tentar corrigir a proposta de lei em cima da hora, a 72 horas da data prevista, quase há 3 anos, relativamente ao Brexit. Muito obrigada.